Bem, meus irmãos e irmãs, povo de Deus, a paz do Senhor, o nosso amado Salvador Yeshua. Em nome de Yeshua, o Filho do Eterno Rei da Glória Adonai, estamos de volta aqui no canal Emuná. E nessa oportunidade, nós queremos aqui fazer aqui uma ponderação, né, para com vocês, que hoje está fazendo exatamente um mês sem nós gravarmos um vídeo. E o nosso propósito do canal Emuná, Emuná do Eterno, é nós estarmos gravando um vídeo por semana. Mas estamos com essa ausência aí de um mês, né? Por causa de... a gente teve alguns contratempos, final de ano também, muita correria, outros afazeres, né? Outras questões que surgem que acaba sendo prioridade, que precisamos dar atenção àquele momento, àquela ocorrência, né, na trajetória de nossas vidas, né, os nossos compromissos ministerial, né. Teve uma segunda-feira que ficou também impossível de gravar, que foi no dia 30 de setembro, porque foi o meu aniversário, né, o dia que eu completei mais um ano de vida. E nesse dia nós estávamos reunidos em família. Foi feita até uma pequena live, mas colocamos se não me falha a memória, só foi no Facebook, né? E umas fotos. Então teve essa segunda-feira também. E outros contratempos pessoais que nos impediram de estar gravando. Então, depois desses 30 dias, com a ausência aqui de um vídeo, né, de uma palavra aqui no canal Emuná do Eterno, estamos de volta. Então hoje nós vamos retomar esse contato que temos, né? Desde já quero lhe pedir para você compartilhar, entra no nosso canal, assiste os vídeos, compartilhe, dê o seu link, né, o seu joinha, como muitos dizem, né? Assista, né? Se inscrevam, divulga para os outros irmãos, para as outras pessoas, porque o canal Emuná, o seu propósito é trazer uma mensagem nesse pequeno espaço que temos de tempo para se comunicar com os nossos irmãos, trazer-se uma palavra escritural dentro de uma prerrogativa original, dentro de uma prerrogativa hebraica, dentro de um contexto original, tá? Então, assim nós vamos proceder hoje novamente. O tema de hoje é uma continuidade, a Akedah de Yitzhak, que chamamos de Isaac, né? A Akedah de Yitzhak. O que vem a ser Akedah? Akedah é atadura, as amarras, né? Ele foi amarrado, ele foi preso ao holocausto, aonde o pai dele, Avraham, que chamamos de Abraão, ele amarrou Yitzhak como se amarra um cordeiro, né? Quando vai fazer assim o holocausto, vai oferecer um sacrifício de oferta queimada. O cordeiro é amarrado às patas à dianteira e às patas traseiras, e também ele é amarrado junto ao próprio madeiro do holocausto. Ele fica preso ali, para que quando a pessoa for fazer a execução do sacrifício naquele animal, no cordeiro, né, ele não tem como se debater, né? Geralmente, né, o pescoço fica avantajado assim para o alto, para frente, para o alto, para poder o sacrificante vir com o cutelo, né, ou com a faca, e imolar no pescoço do animal para o sacrificá-lo.
e aí depois, né, taca fogo na lenha para assim queimá-la, a sua carne, para ser uma oferta queimada. E então Abraão procedeu dessa forma, né? Abraão procedeu dessa forma com seu filho Isaac, né? Ele está ali no lugar do cordeiro, né? Ele indaga com o pai, já falamos isso antes, ele indaga com o pai porque há momento da sua caminhada, da trajetória para chegar ao Monte Moriá, ele percebe que está faltando o cordeiro, né? Tem tudo que precisa para ser feito o holocausto, fazer a cerimônia do sacrifício, está tudo em mãos, mas está faltando, né? Podemos dizer, a peça principal, né? Daquele sacrifício, o próprio cordeiro. E o pai diz para ele assim: meu filho, o cordeiro, o Eterno proverá para si, e proverá para si o cordeiro. Porque na verdade ele está ali no lugar do cordeiro e ainda não está ciente dessa situação. Ao chegar lá em cima, o pai vai fazer ele conhecedor e ele se submete à vontade do Eterno e à autoridade do seu pai, deixa ser amarrado pelo pai, né? Ele já é um homem, né? Com as bases dos seus 32 para 37 anos, ele já é um homem. Alguns afirmam que ele tem 37, enfim, outros afirmam que tem 28, 27, mas a questão disso tudo é que ele é um homem feito, ele não é uma criança, ele não é um menino, ele é um homem já feito. E ele poderia muito bem fugir do pai, que jamais o pai o alcançaria, porque ele é um jovem, o pai já era um homem de mais de 100 anos já, né, com seus 130, por aí, ou um pouco mais. Então ele não faz nenhuma resistência com o pai, ele se submete, ele entende quando o pai passa para ele toda a situação, ele se submete ao Eterno. O problema que a gente às vezes não enxerga, por que ele se submete? Porque ele tem um coração já voltado para o Eterno, ele tem o mesmo tipo de fé, ele tem o mesmo tipo de estrutura do pai. Então ele não teme, mesmo sabendo que é um momento difícil, ele não teme porque ele confia no Eterno. Ele é um fruto de um próprio milagre, ele é um prodígio do Eterno. Então ele não tem resistência com o pai, ele não procura fugir da situação, mas ele, por ter um coração igual ao do pai, uma vida de fé, de emuná como do pai, ele se submete ao Eterno e ao próprio pai. Porque também ele é o prototipo, né? Um protótipo, melhor dizendo, um protótipo do Messias, de Yeshua, e nós vamos entender isso aqui no decorrer desta palavra. Vamos lá. Em Gênesis, na sua Bíblia Gênesis, Bereshit, capítulo 22 e versículo 6, ou na Bíblia da língua portuguesa é Gênesis, capítulo 22, versículo 6. Está escrito dessa forma: Abraão pegou a madeira para oferta queimada, colocou-a sobre Isaac, seu filho. Então ele tomou em sua mão o fogo e a faca, e os dois prosseguiram juntos. Vamos ler de novo, ó. Abraão, que é Abraão, pegou a madeira para a oferta queimada e colocou-a sobre Isaac, seu filho, que é Isaac. Então ele tomou em sua mão o fogo e a faca, e os dois prosseguiram juntos. Então perceba aqui que esse madeiro aqui, ele já prefigura a própria cruz. Então Isaac está carregando a sua própria cruz, o madeiro, a estaca, a cruz. Então esse fecho de lenho ou de lenha que Abraão coloca sobre os ombros de Isaac já tem uma representação só nesse versículo fortíssima, numa ligação, numa conexão
com o nosso amado Senhor Yeshua, que o nosso povo brasileiro conhece pelo nome de Jesus. Então, já tem aqui uma conexão fortíssima. Então, esse lenho aqui, esse fecho de lenho sobre os ombros de Yitzhak é a simbologia, é a representação da própria cruz de Yitzhak que ele está levando, porque ele vai ser deitado nesse madeiro. Abraão, lá em cima da montanha, vai pegar esse feixe, vai formar o altar, né, o holocausto, o altar do holocausto, e em cima desse madeiro ele vai prender Yitzhak, a Akedah de Yitzhak. Ele vai prender Yitzhak com as mãos e os pés, e com as mãos para trás e os pés. Ele vai amarrar Yitzhak como se amarra realmente um cordeiro, e vai prendê-lo também, amarrá-lo também em cima do próprio altar, das próprias madeiras, o próprio holocausto. E essa amarra que vai amarrar ele com as mãos para trás e os pés também para trás, junto com as mãos, e vai colocar ele com o pescoço à frente, em cima do holocausto, para quando ele descer o cutelo em cima do pescoço, para poder ele ter condições de levantar o cutelo no local certo do corpo de Yitzhak, que é o pescoço, para imolá-lo, como é o hábito de ser feito com os cordeiros. Então você vê também que o nosso Senhor, ele foi preso no madeiro, na estaca, na cruz, né? Ele foi preso, ele foi amarrado, inclusive amarraram suas mãos e amarraram os seus pés. Olha aí a representação do cordeiro, sendo amarrado os pés e as mãos, e não só amarraram ele, né? Porque as amarras, a Akedah de Yeshua, que foi como semelhante à de Yitzhak, que ele é o prototipo, né? O protótipo de Yeshua é semelhante, ele é amarrado em cima do que? Do madeiro que ele mesmo carrega, da cruz que ele mesmo carrega, da estaca que ele mesmo carrega, pela via dolorosa de Jerusalém, até chegar ao Gólgota. Então, quando ele chega no Gólgota, os soldados romanos amarram ele suas mãos, né, no madeiro, na cruz, na direita e à esquerda, e amarra os pés para depois cravar ele. Percebas que primeiro Abraão amarra primeiro Yitzhak, para depois prendê-lo ele na madeira do holocausto, para ele ficar preso, para não ter como se debater no momento de ser imolado, de a faca, né, ou o cutelo descer no seu pescoço, e isso se fazia com o próprio animal. E você percebe que Yeshua, ele foi preso, amarrado, a Akedah, ele teve as amarras, e tem outras Akedah aqui que a gente vamos ver de Yeshua, mas já estou te falando aqui, já adiantando que ele foi amarrado, seus braços, suas pernas, os seus pés, para depois ele ser fixado no madeiro. Então, quando eles vai fixar, prender de forma fixa, né, sólida, Yeshua no madeira, eles usam o que? O escravo ou o esprego, que vai transpassar, né, sua carne e os seus ossos para agarrar na madeira, para não ter como ele se debater ou ter como sair, se saltar, não ter nenhum risco, ou da própria Akedah, as amarras que amarraram ele, também de repente se soltar ou o nó se desfazer. Então fizeram todo esse processo, e você vê que esse processo é idêntico a de Yitzhak, que é o prototipo, um protótipo do nosso Senhor, é a sombra do nosso Senhor, é um sacrifício profético, mostrando como seria o sacrifício, a Akedah de Yeshua. Então, você já vê aqui que logo no início,
as escrituras já nos dá essa clareza, já nos mostra lá o Gólgota lá na frente, até porque que o Moriá ali é o Gólgota lá na frente, só que nos dias do Nosso Senhor não se chama ele pelo nome de Moriá, o nome do monte lá é chamado de o monte do Gólgota, ou lugar da caveira, né? Enfim, lugar de execuções de penas penais da época. E o nosso Senhor, ele passou por tudo isso. Então ele carrega um madeiro do qual ele mesmo será sacrificado, será preso. Então, Yitzhak, ele é o filho único. Yeshua é o filho único do Eterno. É o seu unigênito, como diz lá em Yohanan, João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o Filho único, o primeiro e único. Então a gente vê aqui que Abraão, ele, como eu já tenho dito, ele amarra. E também há uma profecia tremenda. Eu vou ler aqui a profecia de Yeshayahu, que o profeta Yeshayahu, que chamamos ele de Isaías, é como o conhecemos na nossa Bíblia da língua portuguesa, Yeshayahu conhecemos como Isaías. No capítulo 53, e o versículo 7 diz assim: ainda que maltratado ou sendo oprimido, pode estar assim na sua Bíblia, ainda que maltratado, foi submisso, ele não abriu a boca, como um cordeiro levado à morte, ou como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha silenciosa, ou como uma ovelha muda, diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Então, você percebe que Yitzhak, ele se manteve calado ao saber do propósito do Eterno, ao saber do pedido do Eterno a seu pai Abraão. Ele não contestou, ele não deixou de se submeter, ele foi submisso ao pai pela revelação do Eterno dada ao pai, que o pai passa para ele. Ele tem um DNA espiritual idêntico do pai, então ele se submete porque ele crê na vontade do Eterno, e ele também, no seu íntimo, ele sabe que o Eterno pode o ressuscitá-lo, e eu vou falar alguma coisa a respeito disso, ressuscitá-lo ele, mesmo que o pai dele o imolando, o Eterno poderia trazê-lo ele de volta à vida. Ele tem essa consciência, essa concepção espiritual. Então ele, mesmo naquele momento assim, que é claro que é muito difícil, não é tão simples como se parece, um pai sacrificar o próprio filho, o filho se submeter a isso não é tão simples, mas a fé, a emuná que eles têm no Eterno, os faz eles se manterem firmes em obediência à determinação, ao pedido que o Eterno fez a Abraão. Então, assim como ele fica submisso ao pai, Yeshua é submisso, ele é submisso ao pai e se mantém calado diante dos que iam tirar sua vida, os tosquiadores, os que iam tosquiar ele, o maltratar, machucá-lo, humilhá-lo, mas ele se manteve calado como ovelha muda, ele manteve-se com a boca fechada em obediência a seu pai. Por isso que as escrituras diz que ele foi obediente ao Eterno, ao Pai, a Adonai, ele foi obediente, submisso até morte, e morte de cruz, morte da estaca, morte da madeira. Shaul, ele fala sobre isso, Shaul, que chamamos de Paulo, ele traz esse conhecimento para nós, que Yeshua, ele se manteve submisso ao Pai, ele foi obediente ao Pai até morte, e morte de cruz. Então essa referência aqui
de Yeshayahu, Isaías 53:7, é uma referência de que do Messias sofredor, do Messias que teria que morrer, passar pela morte, entregar a si mesmo em prol não só dos pecados, para que Israel fosse perdoar seus pecados e fosse redimir seus pecados, mas em prol de toda a raça humana. Ele é o sacrifício que traz a bênção do perdão, a bênção da remissão, a bênção da restituição, a bênção da nova vida para toda a raça humana. Por isso que as Escrituras é bem clara, que todo aquele que nele crê não será confundido, e todo que nele crê, ainda que esteja morto, viverá, e o que estiver vivo nunca morrerá, porque ele é a própria ressurreição e a vida. Por isso que ele também diz, e Yeshua diz assim: ninguém vai tirar a minha vida, eu dou ela. Ou seja, ele dá a vida dele de livre e espontânea vontade para redimir a raça humana, Israel e toda a raça humana dos seus pecados, para dar direito ao homem de receber o perdão dos seus pecados mediante a fé no Eterno, através do seu sangue puro carmesim, o Cordeiro imaculado do Eterno. Então ele dá, e ele mesmo diz: e eu a tomarei de volta. Então ninguém tem poder de tirar minha vida, eu estou a dando e eu vou tomá-la de volta. Então é tremendo as Escrituras, elas têm o fechamento exato, ela se encaixa versículo a versículo, capítulo a capítulo, livro a livro. As Escrituras é a palavra do Deus eterno, Yah, o grande Rei da Glória. Então, vocês veem aqui que tem uma coisa que também é importante. Vamos lá de volta, vamos voltar lá em Bereshit, Gênesis 22, ao versículo 7, diz assim, de 22: Yitzhak disse a Abraham, seu pai: meu pai. Ele respondeu: aqui estou, meu filho. E ele disse: vejo o fogo e a madeira, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Abraham respondeu: Deus proverá para si mesmo o cordeiro para a oferta queimada, meu filho. E os dois seguiram juntos. Você vê que aqui no versículo 6 diz que Abraham colocou nos ombros dele o madeiro, o fecho de madeira, né, para o holocausto, e ele está dizendo que eles caminharam junto para o local de Moriá, o local de sacrifício. Aqui de novo, eles já estão no caminho, já estão caminhando, e quando ele para fazer a pergunta o pai responde. Depois da resposta, eles continuam caminhando junto. As Escrituras diz que o Eterno estava junto com seu filho no madeiro, ou seja, o Eterno foi até o final com o seu filho. Quando Yeshua clama ao Eterno, dizendo: porque ele o abandonaste, naquele momento, Yeshua está ali na aflição da morte, da dor, do desamparo, mas o Eterno continuava ali com ele, sim, mas o Eterno teve que negar a si mesmo por causa de Israel, por causa da raça humana, por causa do ser humano. Então o Eterno teve que se ausentar. Então, e Yeshua, ele foi até o monte, mas não foi sozinho, o Eterno foi com ele até o final. Então, você percebe que as coisas são paralelas, são juntas, são semelhantes, e uma semelhança tão tremenda que chega a ser
em certos pontos até igual, da semelhança ser tão íntima as escrituras de um texto para com o outro, né? Aqui é uma figura apontando para Yeshua, todo esse processo aqui de Abraão com seu filho Isaac, é uma sombra, é uma figura, todo um amparato para mostrar a graça do Todo-Poderoso manifesta pelo seu filho Yeshua, que é o Salvador de toda a raça humana. Aí você vai ver que no versículo 9, e é onde é interessante, vamos ler aqui o versículo 9. Chegaram ao local que Deus lhe tinha dito, então eles chegaram lá na montanha, no Monte Moriá, e Abraão construiu o altar ali. Então quando eles chegaram lá, foi tirado o madeiro dos ombros de Isaac, e Abraão constrói o quê? O holocausto, o altar, e em cima da madeira, né, ele constrói o altar e amarrou a madeira. Então ele amarra a madeira, ele constrói o altar amarrando a madeira. Depois ele amarrou Isaac, seu filho, e deitou sobre o altar. Então quando ele amarra as madeiras, depois ele amarra Isaac, ele deita Isaac no altar em cima da madeira. Então, como aquilo estava falando. Então, quando ele faz esse processo, quando está tudo isso já devidamente feito, não há mais nada a ser feito, aí ele vai agora partir para o sacrifício. Ele vai agora imolar Isaac, vai sacrificar Isaac. E aí quando ele levanta as mãos para descer o cutelo no pescoço de Isaac, para imolá-lo, para sacrificá-lo ele, e depois tacar fogo no madeiro para queimar o corpo de Isaac, que a oferta tem que ser oferta queimada ao Senhor. Quando ele vai fazer isso, o Eterno brada através do anjo dele, que diz título que é o anjo do Senhor, né, o anjo de Adonai, e ele brada dizendo: não faça mal ao rapaz, não toque no rapaz. Na Bíblia portuguesa vai falar: não toque no menino, não faça mal ao menino. Mas o correto é o moço ou rapaz, ou poderia ser jovem, ficaria melhor, porque Isaac não é um menino nessa ocasião, ele é um homem ainda feito, solteiro, ainda não se casou, né? Ele ainda não adquiriu um matrimônio, mas é um homem já feito, já um jovem já feito. Então, o certo seria ou um jovem, ou um moço, ou um rapaz, e não um menino. Mas, na nossa Bíblia portuguesa, ela traz essa prerrogativa, né? Essa tradução que é errada, porque ele não é um menino, não. Ele já é um homem, tá bom? Então, quando acontece isso, o Eterno clama dizendo: não faça mal ao rapaz, ao jovem, não toque nele, porque o Senhor reconhece toda a obediência, tanto do pai como do filho, toda a submissão de Abraão e do próprio filho em se submeter ao pai, a tudo que o pai assim o fez saber, que o Eterno assim o tinha pedido. Então você percebe que tudo isso aqui é uma figura de Yeshua. E Isaac, a aquedade dele foi o quê? Ele foi amarrado. Nós lemos aí, você pode tornar ali, ele foi amarrado suas mãos, seus pés, as mãos para trás, os pés para trás, a madeira também foram tudo bem arrumadinha e amarradas, ele foi colocado em cima do altar, foi preso em cima daquele altar, assim como Yeshua. Esse madeiro representa a cruz de Isaac, a própria madeira que ele seria sacrificado em cima dela, e Yeshua carrega a cruz, o madeiro, pela via dolorosa até chegar ao monte do Gólgota, que é o mesmo monte, né, de Moriá dos dias de Abraão e Isaac, é o mesmo local. Ele chega lá carregando o madeiro, do qual ele ia ser colocado em cima para ser ali imolado, ser sacrificado pelos meus e pelos teus,
pelos nossos pecados de toda a raça humana, para dar direito ao homem ao perdão através do seu sangue, e assim o homem voltasse para o caminho da Techuvá, o caminho do eterno, o retorno para o eterno, uma vida de retidão mediante ao sacrifício vivo e santo de Yeshua, o filho de Adonai. Então vamos lá. Então, aí você vê aqui, vou te mostrar aqui, dentro dos evangelhos, pelo menos umas 3 referências, vou te mostrar dentro dos evangelhos, a Akedah de Yeshua, como ela bate com Yitzhak. Vamos lá, vamos ler aqui uma referência, lá em Marcos, a Akedah de Yeshua, ele também foi amarrado, ele foi amarrado no madeiro, sim, mas antes de ele ser amarrado no madeiro, ele já sofreu a Akedah das amarras, da humilhação. O Evangelho de Marcos, capítulo 15. Você pode acompanhar na sua Bíblia, o capítulo 15, o versículo 1, né? O Evangelho de Nosso Senhor, segundo o nosso irmão Marcos, capítulo 15 e versículo 1. Diz assim: de manhã bem cedo, os principais Kohanim, ou na sua Bíblia está os principais sacerdotes, se reuniram com os anciões e os mestres da Torá, né? Eles, de manhã bem cedo, os principais sacerdotes se reuniu com os anciões, juntamente com os mestres da Torá e todo o Sanedrim. Sanedrim, né, deve estar na sua Bíblia, todo o Sinédrio, né? E todo o Sinédrio. E eles acorrentaram Yeshua e levaram-no e o entregaram a Pilatos. Então ele foi preso na madrugada de quinta-feira, no início da madrugada no início da madrugada de quarta para quinta. Então ele está ali nesse trânsito, né, da madrugada de quarta para quinta, né, preste a amanhecer a quinta-feira. E nesse período que ainda é noite, é de madrugada, está tudo fora da legislação judaica. Ele está sendo preso fora de um horário que não era permitido fazer isso com nenhum homem. Ele foi preso de uma forma arbitrária, no horário errado, julgando, o julgamento dele foi às escuras, nos apagaram da luz, não teve um julgamento justo, né? Não teve um julgamento justo, fora de toda a legislação da própria lei do povo de Israel. Não teve um julgamento justo, julgamento às escuras, julgamento feito à mercê deles próprios, feito às pressas. Eles decidiram que ele é culpado. A Akedah os amarra a eles suas mãos. Essas amarras são cadeias, são correntes, como se fosse algema, mas é corrente, que são ferros que prenderam a mão dele direita e esquerda, e entre as mãos tem a corrente, e os pés da mesma forma. Os pés dele foi acorrentado, são como se fosse, né, que a gente chama de as correntes que prende de um lado ou outro, como se fosse aquela de antigamente que a gente vê naqueles filmes, né? O camarada acorrentado nas pernas com uma bola de ferro, mais ou menos daquele tipo, né? Sendo que não era a bola de ferro, era só a corrente prendendo o tornozelo, né? Como se e o outro lado, e a corrente ligando as duas pernas, justamente para o camarada caminhar em passos bem miúdos, e nesses passos bem miúdos, e a mão também presa, ele não tem um total equilíbrio do corpo, e ali ter a facilidade do maltrato. Lembre-se que Isaías fala que ele foi maltratado, foi humilhado, Isaías capítulo 53. Então ele sofre a Akedah, amarra, assim como Yitzhak foi amarrado as mãos e os pés, e Yeshua foi amarrado, e eles levam ele a Pilatos, mas eles não entram lá dentro do pretório, né? É o local onde residia Pilatos. Eles não entram porque estão perto de iniciar
né, a preparação da Páscoa, para eles não se tornar impuro, para eles não ficar para eles não perder a purificação, e aí eles não vão poder participar da festa de Pêssah. Eles não entram, eles só levam ele até ali, lá dentro, né? Porque o Pilatos é um gentil, é um romano, eles não entram lá para poder eles não serem contaminados, porque aí eles iam ter que passar por um processo de purificação e não daria tempo deles participar da Páscoa do Eterno, né? Que era o dia já aproximando, esse dia aí que eles estão levando Yeshua, já é o dia 14 de Nissan, né? É o dia do preparativo da Páscoa, é o dia que se prepara a Páscoa, é a única festa que ela tem um dia inteiro para a preparação da mesma, né? Que ela leva um período de 7 dias. Então ela tem um dia de preparação, que é o dia 14, está registrado na Torá, né? Esse dia é o dia 14 de preparação, e no dia 15 ao dia 21 de Nissan, se vai agora os 6 dias, dando um total de 7, um dia de preparação e 6 dias de festa. E ela começa no pôr do sol, né? Basicamente às 18 horas da tarde para a noite. Então ele está sendo levado ali de manhã cedo. Olha o que a gente lembra aqui, ó, de manhã bem cedo, ainda não está despontando a luz do dia ainda. Ele passou aquela madrugada todinha apanhando, sendo humilhado, maltratado, escarnecido, cuspido. E ele passa toda aquela noite nessa situação. Agora ele é levado, amarrado até Pilatos. Aí Pilatos não vai, aí a história você já sabe, Pilatos não vai encontrar culpa nele nenhuma, aí manda para Herodes, Herodes manda de volta para Pilatos, né? E quando o dia já está, um dia já claro, né? O dia já perfeito, né? A luz do sol, a luz solar, que é um período da primavera, né? Esse período em Israel é a primavera, né? Então, tanto é que a Páscoa se comemora no período da primavera. Então ele logo de imediato, ele começa a carregar o madeiro pela via dolorosa, nesse dia 14 de Nissan, que é o dia do preparativo, é o dia que se prepara o cordeiro, é o dia que vai pegar o cordeiro, os israelitas pegam o cordeiro para levar para os sacerdotes imolar, pois eles só eles que podem imolar. Eles dividem o cordeiro da maneira que a Torá manda, e entrega assa ali no fogo, no altar, e entrega a parte que cabe à família, para a família. Quando for lá para as 6 horas, a família está reunida para iniciar a Páscoa, que come com a carne do cordeiro assada no fogo, com pão asmo, né, que são os pães sem fermento, pães ázimo, né, que é o certo, ázimo. Às vezes a gente fala asmo, né? Não, é ázimo. Às vezes a gente esquece de pronunciar corretamente. É os pães ázimo. Então, eles estão nesse processo. Então, eles carregam o Yeshua para isso. E aqui outra referência que eu quero compartilhar com vocês, em Yohanan, que na sua Bíblia é João, tá? Se localize lá, Yohanan, capítulo 18. Nós já estamos prestes a terminar essa palavra. Capítulo 18 de Yohanan, João, versículo 12, diz assim: assim o destacamento dos soldados romanos, né, o destacamento dos soldados romanos e seu capitão, quer dizer, o capitão dessa guarda, com as guardas do templo. Então, os soldados romanos com o seu capitão, juntamente com os guardas judeus, que aí é os guardas que pertencem ao templo, são os guardas que estão a serviço do sistema do templo, os guardas do templo e os habitantes, né, as pessoas ali da região de Yehudá ou de Judá, prenderam Yeshua, eles prenderam Yeshua e amarraram-no. Ou seja, quando eles foram lá no Monte das Oliveiras, na madrugada, já iniciando, né, a madrugada de quinta-feira, né, porque Yeshua come a sua Páscoa com o discípulo na quarta,
na quarta-feira, às 6 horas da tarde. Ele faz o preparativo antes, né? Segundo o costume dos essênicos, ele faz de acordo com o calendário essênico. Eu não tenho tempo aqui para falar sobre isso, por isso que ele não começa no dia segundo o calendário do templo. Segundo o calendário do templo, começaria na quinta, dia 14, mas Yeshua começa o Seder no dia 13, né? Porque ele acompanha ali o calendário dos essênicos. Os essênicos não acompanhavam o calendário do templo, porque eles já tinham se desligado do templo, porque o templo vivia debaixo de corrupção, de diversas corrupções. Não tem tempo de falar aqui. Então Yeshua também, ele tinha essa mesma linha. Ele não seguia exatamente, né, o que o templo realmente determinava fazer para o povo de Israel, porque ele enxergava essa corrupção também, assim como os essênicos. Ele enxergava, né, que todo o templo estava corrompido, estava fora da Torá, fora da santidade de Deus. Havia uma corrupção bem generalizada. Não é à toa que no ano 70 o templo vai ser derrubado, né, vai ser destruído. Então você percebe que então Yeshua, ele segue o quê? Ele segue um calendário dos essênicos, que é um grupo de judeus que não faz parte de toda a liturgia dos saduceus, dos fariseus, dos sacerdotes do templo. Então, por esse motivo, eles não acompanham o calendário do templo. Essa época é o ano 30 de Yeshua. Ele está aqui com 33 anos e meio, tá? Porque ele nasce no terceiro, quarto ano antes do calendário, né, que se estabelece por Roma, né? Então houve um erro aí de 3 a 4 anos do calendário romano. Então Yeshua, dentro da nossa era, ele está no ano 30, mas com os 3 a 4 anos de diferença mais atrás, antes de os romanos estabelecer um calendário deles, que é um calendário solar, né? Não é o lunar, que é o dos judeus. Então tem uma diferença aí desses anos. Então Yeshua está ali com 33 anos e meio, de forma, podemos dizer, de maneira específica, tá bom? Ele está caminhando para os seus 34. Ele não tem 33 anos, assim, só os 33, mas é 33 anos e 6 meses. Então aqui você vê isso. Eles foram lá e prenderam ele e amarraram ele. Olha aqui outra vez, mais uma vez, a Akedah de Yeshua, idêntica a Isaac, né? Então eles amarraram. Então Yeshua já passou todo o processo de sofrimento, como a ovelha muda levada ao cordeiro, antes mesmo de ser gravado no madeiro, na cruz, na estaca. Então outra referência aqui é Mateus. Vamos ver Mateus 27, versículo 1, para a gente poder, para nós, né, melhor dizendo, nós fechar aqui essa palavra. Matetiarro, na sua Bíblia é Mateus. Matetiarro, capítulo 27, versículo 1. De manhã bem cedo, todos os principais Kohanim, todos os principais sacerdotes e anciões se encontraram para planejar como Yeshua morreria. Então você vê aqui que, mais uma vez, inclusive muitos do povo judeu, né? Não todos, tá? Porque temos irmãos messiânicos que são uma bênção, os irmãos messiânicos. Essas igrejas evangélicas no Brasil parasse para ouvir os irmãos messiânicos. São vários irmãos messiânicos que são uma bênção, e como seria bom se as igrejas chamadas protestantes, nossas denominações evangélicas no Brasil, parasse para buscar um relacionamento de irmandade, de irmãos, de servos de Deus com os messiânicos, os seguidores do nosso Senhor Yeshua, judeus
confesso ao nome de Yeshua, o Filho do Eterno. Assim como era lá no início com Yeshua, quando ele uniu os 12 apóstolos, e através desses 12 apóstolos eles fizeram um trabalho fantástico em todo Israel e nos países ali vizinhos, a tal ponto que Shaul, que chamam de Paulo, ele chegou na Espanha, né, e na ilha ali de Malta, né? Então, e outros discípulos que foram, né, os emissários que foram longe levar a palavra do Senhor e abriram trabalhos, né, novas comunidades messiânicas que nós chamamos, né, de igreja. É um fantástico. Então parece que nesses últimos dias o Eterno está fazendo isso, está levantando esses irmãos judeus que estão enxergando como Yeshua como o Messias de Israel e de todas as nações. E eles têm feito um trabalho abençoado. Como seria bom se nós, evangélicos do mundo cristão, chamado mundo cristão, parasse para se aproximar a esses irmãos. Então vamos lá. Então aí está mais uma Akedah. Agora, tem uma coisa que é assim importante que eu anotei e que eu quero passar para vocês para nós fecharmos. Vamos lá para Bereshit, Gênesis 22, versículo 19. Olha aqui, olha só. Assim Abraão voltou até os jovens, aqueles jovens que ele deixou lá atrás, lá perto do pé do monte, lá da montanha, lá embaixo no vale. Aqueles jovens, Abraão voltou até os jovens. E eles se levantaram, e partiram juntos para Beersheba, né? Ou Berseba, ou Bersebeia, algumas traduções, mas o nome correto é Beersheba, tá? Então eles foram juntos, partiram para Beersheba, e Abraão estabeleceu-se em Beersheba. Então, você note aqui que nós não estamos vendo aqui, a Torá aqui, esse texto, o mesmo capítulo 22, que começa Abraão junto com Yitzhak, e ali no pé do monte eles deixam os dois rapazes, fica aqui que eu e o rapaz vamos adorar e voltaremos. E ele vai adorar, sim, mas o retorno dele, aqui está no versículo 19, vou ler, você pode ler na sua Bíblia, leio de novo. Assim Abraão voltou até os jovens, que ele tinha deixado lá, e os jovens se levantaram quando ele chegou, e partiram juntos para Beersheba, e Abraão estabeleceu-se em Beersheba. Não fala aqui que ele está junto com Yitzhak. E aonde está Yitzhak agora? Né? Você percebe aqui que a beleza das escrituras, segundo a Midrash judaica, os Midrashins, que assim chamam, provavelmente eu estou correto na pronúncia, eles dizem que por causa desse versículo, eles têm a cultura deles, o ensinamento deles, que Isaac foi morto, foi sacrificado, e que o Eterno ressuscitou depois de 3 dias. Essa é o pensamento dele. Porém, a questão do Midrash, ou Midrashins, não é uma questão literal, é uma questão figurada. Não tem como aqui levar no âmbito da questão literal. Até porque que a Midrash, nem tudo dentro de uma Midrash, dentro de uma correlação, ela é o sentido literal. Ela é uma coisa comparativa. Então aqui e assim que eu entendo, eles estão fazendo uma comparação, até porque que é um Midrash. E nem sempre o Midrash é uma questão literal, né? E nesse caso aqui não é. Você vai ver lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 17, né? Em Hebreus, na epístola aos Hebreus,
E o versículo é o 17 do capítulo 11 de Hebreus. Olha só o que diz aqui, ó. Escute bem. Pela fé, pela confiança, pela emuná, Abraão, ao ser testado, ao ser provado, ofereceu Isaque como sacrifício. Sim, ofereceu o único filho, aquele que recebera as promessas. Então está dizendo aqui que ele ofereceu. É por isso que há uma linha judaica dentro dessa questão midrashim, do Midrash, que entende que Isaac realmente foi, né, dentro de uma linguagem figurada, que ele foi realmente imolado e que o Eterno o trouxe a vida de volta. Porque, como eu falei, ele é um protótipo de Yeshua. Assim seria o Messias. Ele é todo um ritual profético do Messias. Então o Messias tem que ir o quê? Morrer. Mas quem traz o Messias de volta é o próprio Eterno. A Bíblia diz que o Eterno ressuscitou o seu filho dentre os mortos, trouxe a vida de volta, porque ele era um tzadik, um justo, um puro, verdadeiro. Então, ele está dizendo aqui, ó, Abraão, quando foi, ele ofereceu. Então, você vê que tem, os hebreus dão uma prerrogativa definitiva. Ofereceu, ele ofereceu. Então, os hebreus aqui estão dizendo, por isso que tem essa linha, podemos dizer, teológica dos judeus, que ele ofereceu de Isaac. Como que? Como sacrifício. Então, ele executou o sacrifício. Sim, aí está dizendo, sim, ofereceu o único filho, aquele que receber as promessas, ao versículo 18, o qual fora dito, a sua semente será contada por meio de Isaac. E Abraão concluiu que Deus poderia, olha só, Abraão, né, concluiu que Deus poderia até mesmo ressuscitar pessoa dentre os mortos. E falando dessa forma figurada, ele o recebeu desta forma. Tá vendo? E falando dessa forma figurada, ele o recebeu. Então, dentro de um midrash, de uma correlação, de uma comparação, dentro de uma linha espiritual, dentro de um mundo espiritual, dentro de uma prerrogativa espiritual, Isaac foi oferecido sim. Então, por isso que essa linha entende que Isaac foi sacrificado. Porque Abraão não titubeou, ele não voltou atrás, e nem Isaac. Foi o Eterno que parou a ação dele. Então, isso aqui, dentro do mundo espiritual, Isaac foi realmente imolado. E o Eterno devolveu ele ao seu pai. Por isso que lá no versículo 19, né, onde nós estávamos lendo, em Bereshit, diz que Abraão, está dizendo aqui, você não vê Isaac junto com o pai no retorno. Porque aqui tem todo um midrash, tem toda uma prerrogativa para conectar o futuro. O cordeiro pertence ao Eterno. Então você vê que a Escritura, ela traz isso para mostrar o quê? Que Yeshua é realmente o Messias, que Yeshua é o Filho de Deus, que Yeshua é o Salvador, que Yeshua morreu sim, que ressuscitou. E Yeshua não é um mito, ele não é um Deus de mitologia grega, ele não é uma invenção de mentes humanas, ele é real, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que morreu na cruz, sim, e ressuscitou. E a vitória dele não é a cruz. A vitória dele é sobre a cruz, sobre o sofrimento da cruz. Por quê? Porque ele não fica preso na morte, ele ressuscita. Então ele vence todas as dores da cruz, todas as dores do sacrifício. Assim como Isaac retorna de novo para o Pai,
seu pai Abraão, assim é Yeshua. Ele retorna de volta dentre os mortos para subir assunto de volta ao seu pai. Então percebe-se a escritura como ela é bela. Por isso que não tem como não dizer que Yeshua é uma farsa. Ele não é uma farsa. Ele é o Salvador. Ele é o Cordeiro Imaculado. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro Pascual. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Yeshua, Filho do Eterno. Então, você percebe isso? Como a Bíblia escreve. Você vê, eu estou falando para você de coisas lá da Torá, estou te falando de coisa da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, que a gente chama de Novo Testamento, a Nova Aliança. Então você percebe que as coisas, elas estão conexas. A Bíblia não tem queda de braço entre elas. A Bíblia se confirma entre si, que nós cristãos, né, nossa linha cristã, chama isso de exegeses, né, ou hermenêutica, a hermenêutica bíblica, a exegese bíblica, que os judeus messianos chamam de midrash, né? Então nem tudo que uma exegese bíblica fala, uma hermenêutica, enfim, a interpretação dele, nem sempre é uma coisa literal, mas dentro do mundo espiritual é sim aquilo que o texto está mostrando, tá? Tanto é que a gente vê nas escrituras, mostrando lá em Apocalipse, que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Ora, antes de Yeshua morrer na cruz, ele já foi sacrificado na eternidade. Isso é um midrash. Então, quer dizer, antes de acontecer no mundo físico, já havia acontecido no mundo espiritual. Então, Yitzhak, ele realmente foi imolado no mundo espiritual, porque Abraão foi até o fim. E ele só não cortou o pescoço do filho, porque o Eterno falou, não toque no rapaz. Não faça nada a ele. Oh, glória. Então, e você vê também que aqui no 22, versículo 4, fala assim, ao terceiro dia, olha como que acontece. Yeshua não ressuscita ao terceiro dia. Olha só, Gênesis 22, Bereshit 22, 4. Aí eu fecho aqui. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar distante. Ó, Yeshua ressuscita no terceiro dia. 3 dias e 3 noites, e Rocheia, que chamamos de Oséia, capítulo 6, versículo 2, vai dizer a ressurreição ao terceiro dia. E Yeshua vai dar a referência de Ioná, né, que nós chamamos de Jonas, o profeta Ioná. Ele ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Ioná também foi ressuscitado, está escrito lá no texto, que ele foi... que o Eterno ressuscitou ele da sepultura e que tirou ele lá do profundo do inferno, que é o simbolismo ali, o ventre do peixe, e o ressuscita, traz ele à volta. Tanto é que o peixe é o simbolismo da ressurreição, e isso não é coisa de cristão, isso é coisa de judeu, isso é coisa de fariseu. É o símbolo da ressurreição, é o peixe, porque representa a ressurreição, porque 3 dias e 3 noites o profeta ficou no ventre do peixe, e ele volta do ventre do peixe, e ele mesmo fala que o Eterno trouxe ele à vida, o redimiu ele à vida, o tirou ele lá do profundo do inferno, ou do Hades, como queiram. Então você vê, e Yeshua dá essa referência. O único sinal que eu dou a vocês é o sinal do profeta Ioná, que é o Jonas. Assim como ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim será com o Filho do Homem, que vai ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Olha aqui, o terceiro dia aqui. A história é bela, a Bíblia é bela, a Bíblia é santa, a palavra de Deus é infalível. Então, eu quero terminar aqui dizendo... a Akedah, as amarras, as prisões, o sacrifício, tudo que ocorreu com Yitzhak, com Abraão, é um tipo
do próprio Messias, é um prototipo. Yitzhak é um prototipo de Yeshua, o Filho de Deus. Que Deus abençoe os irmãos que ficaram conosco até agora. Compartilha esse vídeo, curta, dá um teu comentário, tá? Mesmo que você não concorda, se você quiser comentar, comente. Não precisa ser ofensivo, pode comentar sendo contra o que eu falei, não tem nenhum problema contra isso. Se eu puder ajudar esclarecendo, eu esclareço. Não vou entrar em debate se alguém procurar. Às vezes as pessoas não entendem as coisas e procuram às vezes atacar, embora até hoje não aconteceu isso comigo no nosso canal, não. Mas se porventura um dia aconteceu, eu não vou responder de forma agressiva a ninguém. O nosso intuito aqui no canal é levar um conhecimento e a gente procura abrir as escrituras, falando dentro de uma prerrogativa contextual, original. Deus abençoe vocês. Eu vou orar para agradecer ao Senhor essa palavra. Yeshua, ele é o Messias Salvador. A Akedah de Isaac é um prototipo da Akedah de Yeshua. Vamos orar. Bendito e eterno Deus da glória, Yah, teu nome é santo, e perante ti estamos no nome do teu filho Yeshua. Obrigado por nós estarmos trazendo essa palavra para o teu povo que nos acompanha neste canal. Desperta outros para assim fazer, para estar conosco no canal, ouvindo e vendo, assistindo os vídeos, participando, compartilhando, para que essa mensagem vá longe ao alcance de outros irmãos e ela possa trazer resultados edificantes à vida dos irmãos. É o que queremos, nós queremos uma restauração, e restauração essa que só pode ser feita mediante a sua santa palavra, através da pessoa bendita e querida do teu Filho, nosso Salvador e Senhor, Yeshua, a quem devotamos a nossa vida, porque cremos que Yeshua é a sua emanação entre nós. Obrigado por tudo. Fica com o nosso povo aqui no Brasil, abençoe o Brasil, abençoe os pastores que estão trabalhando na frente das suas igrejas, das denominações. Cada pastor tem o seu trabalho, tem o povo, cuida deles, os abençoe juntamente com as suas famílias, repreende todo mal, conceda aos pastores saúde física, mental, espiritual, e que a tua restauração se estabeleça na vida de todos eles e do seu povo, para a glória do teu nome. Faça, Senhor, o mesmo com Israel, porque eu sei que Israel lhe pertence, são seus, é o teu povo peculiar, é a tua menina dos seus olhos, que pela tua bondade, através deles, nasceu o seu filho Yeshua, que é a semente do teu amigo, teu servo Abraão. E através de Yeshua a porta se abriu para nós gentios, e hoje nós, os jambuzeiros, estamos enxertados na oliveira verdadeira. Que essa consciência possa se espalhar na vida de toda a igreja, quem chamamos de igreja, os povos gentios, que eles possam enxergar Israel como um grande parceiro, na verdade um parceiro indispensável, e que muitas das vezes por ignorâncias religiosas ou denominacionais nós recusamos essa parceria que é tão importante, que não poderia ser recusada jamais por nós. Mas tu é o dono de todos, opera nos corações, para que essa muralha que separe a igreja de Israel venha cair por terra, para que nós, os goim, se achegue aos seus filhos, aos descendentes do teu amigo Abraão. Abençoe Israel, não só a terra lá, onde está na Palestina, onde está situado a tua nação, Israel, mas todos os demais judeus espalhados pelos quatro cantos dessa terra. Os proteja, os abençoe, os livre do mal, e continue usando os nossos queridos os emissários
que são homens de bênção, judeus que estão trazendo a palavra messiânica para nós. Continue usando os teus servos, as igrejas sejam abençoadas através da palavra que o Senhor tem dado aos messiânicos. Em nome de Yeshua, eu oro assim e te agradeço desde já, em nome de Yeshua. Amém e amém.